Então, pessoal, nós iremos dar início agora, certo? À segunda palestra da tarde. O segundo palestrante desse momento é o professor Rafael Anton. Ele vai palestrar o tema Mudanças Climáticas e seu efeito na saúde humana. Ele é licenciado em Geografia pela UFES, mestre em Ensino e História de Ciências da Terra da Unicamp, membro do grupo de pesquisa Espaço, Turismo e Ambiente da UFES e é professor de graduação também em universidades. Seja bem-vindo, professor Rafael. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço ao grupo, ao Centro Estudantil de Referencial Teórico Organizado, através do Congresso Multidisciplinar em Saúde, pelo convite. Os meninos que estiveram comigo aí em outras oportunidades lembraram de mim, eu agradeço por isso, por lembrarem de fazer esse convite. É sempre bom a gente poder estar falando e quando a gente é convidado para alguma coisa, né? A gente sente que então, nosso trabalho está sendo reconhecido. Então, os colegas que passaram aí por disciplinas comigo já tem um bom tempinho, né? Essa altura, daqui a pouco já estão se formando. Então, obrigado por terem me convidado e pela oportunidade de eu estar aqui falando para vocês todos. Boa tarde a todos que estão aqui me ouvindo, todos os presentes do grupo e outros que estão aqui. Eu fico muito feliz em estar falando com todos sobre esse tema. É um tema que, pessoalmente, já tem muito tempo que eu não venho falando. Nos últimos anos, eu venho dedicando meus esforços muito mais à área da educação. Inclusive, eu gostaria de parabenizar aqui, especialmente, a professora Ive pela fala anterior. Eu assisti a metade da palestra dela. Se ela não estiver aqui, por favor, passem meus parabéns a ela. Eu gostei muito das falas dela, me senti muito contemplado. Eu tenho também aí um histórico recente de discussão sobre a BNCC, sobre o ensino, de modo geral, né? Eu não estou com o ensino de ciências, pensando nas ciências naturais, porque eu sou formado em geografia, mas a geografia é uma ciência. E a gente também consegue se apropriar de algumas discussões nesse sentido. E pensando hoje no contexto atual, onde as disciplinas viram áreas, isso se torna ainda mais evidente, né? Então, parabenizo também a colega pela fala e parabenizo a vocês pela organização do evento. Fazer um evento de forma remota para pessoas, isso é sempre muito bom. Isso é divulgação científica. Nós estamos em tempos de negação à ciência. Vamos deixar isso muito claro. Eu já vou abrir minha fala colocando isso. Nos tempos atuais, no Brasil, nós estamos com uma sociedade que nega a ciência. A professora também colocou isso no final da fala dela, quando ela falou sobre as vacinas. Nós temos perigosamente pessoas que não acreditam em vacinas, que não acreditam em nada que a produção científica produz. Inclusive, não acreditam em mudanças climáticas. E isso é um desafio muito grande que a gente tem hoje enquanto produtores de conhecimento, de modo geral. Produtores não, né? Divulgadores de conhecimento, porque o conhecimento não é produzido por uma pessoa ou duas. Então, é sempre bom estar trazendo essas contribuições. E muito bom que vocês estejam fazendo isso de forma voluntária. Eu fico muito feliz com esse tipo de iniciativa. Esse tema, ele foi pensado, eu recebi o convite para essa atividade já tem alguns meses, né? Me corrija se eu estiver errado, tem uns 4 meses que vocês me convidaram para essa fala, não tem? Eu acho que é por volta disso, né? Que a gente manteve o contato pela primeira vez. Acho que é nessa faixa. Alguns meses. E, curiosamente, nós temos hoje, nesse momento, vamos dizer assim, no Brasil, as queimadas do Pantanal acontecendo. E olha só, o tema está aqui e o tema não foi pensado a partir das queimadas no Pantanal, porque é um tema ainda mais antigo do que isso, na composição do próprio evento. Então, acabou caindo como uma coincidência, e eu também vou abordar isso, vou trazer isso aqui como um elemento de discussão para a gente. Mas, além disso, tem outras questões. Como os colegas já me apresentaram, eu só coloco aqui um contato meu, Instagram e WhatsApp. Eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de contribuição, de quem precisar de alguma ajuda, pode mandar mensagem, pode chamar, não tem problema nenhum. Eu sempre deixo isso à disposição pública quando faço esse tipo de atividade. Bom,
Pensando nas mudanças climáticas, eu trouxe um breve percurso histórico de uma coisa que move a sociedade e que é uma das principais causadoras, direta e indiretamente, de mudanças climáticas, que é a industrialização. Eu trago aqui uma imagem do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que é um filme clássico que, com certeza, quase todo mundo aqui viu, seja na escola, principalmente na escola, né? Os professores de geografia e de história, a gente adora passar isso. Ou na faculdade, ou nos dois. É muito comum, na verdade, a gente está discutindo tempos modernos, e se é muito comum, é porque é muito bom. Nada se torna tão comum e tão utilizado, tão clássico, se não for bom. Tempos Modernos é um filme na metodologia do cinema mudo, que conta um pouquinho da história da indústria no mundo. E eu trago aqui para a gente um comentário breve sobre o surgimento e o crescimento da indústria e como isso se torna um fator preponderante para mudanças climáticas e os seus efeitos na saúde. Lembrando que essa fala, ela tem que ser propositiva. Então, quando chegar lá no final, vocês vão ver que eu vou estar perguntando o que fazer. Quando eu perguntar o que fazer, eu vou trazer algumas respostas, mas é óbvio que as respostas são várias. Então, eu agradeço a todos vocês se tiverem respostas e mais respostas, outras possibilidades, porque isso é sempre bom que a gente pense enquanto coletivo. Bom, no século XVIII, nós temos o desenvolvimento inicial da Revolução Industrial, né? Que surge na Inglaterra e se espalha para o mundo de forma muito rápida. E a indústria surge como uma necessidade do capitalismo. Vamos entender que indústria e capitalismo andam juntas e não há possibilidade de a gente conseguir dissociar o surgimento da indústria do desenvolvimento do capital. Isso aí são temas que andam juntos, caminham juntos o tempo inteiro. Nesse período, se eu for abordar outras coisas aqui, eu tenho, por exemplo, a expansão do mercantilismo, as grandes navegações, como um exemplo claro da expansão do capitalismo. E a indústria também atende a essas necessidades mercantis, necessidades de expansão da urbanização na Europa, entre outros fatores. E a indústria é um dos principais causadores. Nós geralmente pensamos, quando a gente fala em fábrica, a gente pensa na fábrica soltando poluição. Não necessariamente isso já estava acontecendo no século XVIII. Isso é uma coisa que vai tendo picos de evolução e até uma certa involução. Hoje em dia já se começa a pensar em fábricas sustentáveis. É um caminho que a sociedade está encontrando. Mas o fato é que no século XIX o ser humano entende a quantidade de benefícios que ele poderia obter com o uso do petróleo. E o petróleo, ou traduzindo assim em um português grotesco, óleo de pedra, ele vai ser um motor para muita coisa que a indústria vai fazer. Se a gente pensar aqui nas finalidades do petróleo, a principal delas é ser combustível. Então, ela é gasolina. Mas, além de gasolina, ele também gera óleo diesel, ele também vai gerar plástico, ele também vai gerar asfalto, ele vai gerar tinta. Tanta coisa que industrialmente se utiliza do petróleo, que a gente não pode dissociar o petróleo de um capítulo importantíssimo da Revolução Industrial. Com o surgimento com essa expansão, do uso do petróleo, no século XX a indústria começa a atingir os países em larga escala, principalmente nos países periféricos. Aí vem o Brasil com a chamada industrialização tardia, vem a Índia, vem o México, vem outros países aquela época considerados de terceiro mundo, e começaram a receber indústrias, enquanto os países desenvolvidos já eram industrializados. E que maravilha, né? Industrialização. A gente sempre aprende que é muito bom ser um país industrializado, que indústria significa desenvolvimento. Isso é uma fala muito comum. E ok, se eu fosse perguntar a vocês aqui agora onde a indústria está, a gente ia concordar que ela está em várias coisas, em vários objetos que a gente usa. A gente não consegue olhar para nada que a gente tenha em casa e não encontrar a indústria. O que a gente tem em casa, em grande parte, é industrializado. Não vamos negar essa realidade, é uma realidade. Nós somos usuários da industrialização, além de produtores, né? Nós somos usuários, nós somos o principal
Nós somos o principal, o ponto dessa cadeia, né? O ponto final dessa corrente é o usuário comum, somos nós nas nossas casas, desde os alimentos até a tinta que pinta a nossa parede, até o equipamento que a gente está usando aqui para fazer essa comunicação. Tudo isso aqui é industrializado. Então a gente usa, e é importante a gente também se colocar como agentes. Então, nós usamos o produto. Então, antes da gente pensar em, opa, vamos viver no mundo sem indústria, calma. Como que a gente vive no mundo sem indústria? Quais as estratégias que a gente tem e como a gente poderia criar meios para sobrevivência em um mundo desindustrializado? Uma pergunta que eu posso soltar aqui para respostas aí infinitas. Mas quando a indústria chega nos países periféricos, é importante que a gente pense nesse petróleo. No século XX, é quando você tem o desenvolvimento em larguíssima, nem vou colocar em larga, mas em larguíssima escala, da indústria automobilística. E outros tipos de veículo, porque vai vir um avião, vai vir a moto, vai vir o trem não, perdão, o trem é antes, mas vai vir um ônibus, vai vir um caminhão, e o mundo se converte em padrões rodoviários de locomoção. O Brasil é um dos principais expoentes de rodoviarismo no mundo. O Brasil é um país que pouquíssimo investe em ferrovia, é um país rodoviário em essência, apesar de ter sido um país ferroviário e ter potencial para ser ferroviário, para ser hidroviário, para ser aéreo, ainda assim somos reféns de um modal rodoviário. Vimos o quanto isso pesa para a gente lá na greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás, né? Foi só parar que a gente conseguiu parar o país por uma semana. Então, pensando em tudo isso, a gente tem o petróleo como um fator importante. E onde é que o petróleo entra? O que o petróleo faz que pode causar, de certa forma, uma mudança climática? É a queima. O petróleo é um combustível fóssil. Combustíveis fósseis são aqueles que são queimados para gerar algo, para gerar alguma coisa. O petróleo é queimado, e essa queima naturalmente gera fumaça, e essa fumaça é poluição. Então a gente vai estar discutindo aqui mudanças climáticas a partir desse princípio. Eu já estou jogando essa carta e dizendo para vocês, nós vamos falar de industrialização e vamos falar de impactos ambientais de modo geral, não apenas a mudança do clima com o aumento da temperatura ou a diminuição. Enfim. Aliás, quando falamos em mudanças climáticas, eu queria abrir um parêntese aqui. Geralmente, a gente pensa muito naquele filme O Dia Depois da Manhã, que é um filme muito legal, e em outras formas de, digamos assim, outros filmes, outras exibições, a gente fala muito do fim do mundo. Teve o filme 2012, o próprio Dia Depois de Amanhã, filmes que sempre retratam o fim da Terra como se ela fosse colapsar de repente. E aí, de repente, tudo acabou, explodiu por conta da ganância humana, etc. Só não é de repente. Não é de repente. Nós estamos vivenciando esse processo há anos. Não é uma coisa que eu ou vocês vamos ver. As outras gerações vão ver. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque lá no final tem uma coisa que eu vou trazer como problematização para a gente pensar. Aqui eu trouxe o Brasil para a gente pensar a partir do nosso Brasil. Eu vou fazer algumas falas aí, aliando o Brasil com questões mundiais. O Brasil é um país que se industrializa muito tarde e de forma muito concentrada. Como assim, concentrada? Algumas regiões do Brasil se industrializaram muito, e muito mais. E a gente sempre vai falar da região sudeste como um foco de industrialização, sim, mas podemos falar do Nordeste também, sim. Mas Nordeste não é uma região pequena. Dentro do Nordeste, você tem focos de industrialização grandiosíssimos. Feira de Santana é hoje um deles. Aqui na Bahia, a região metropolitana de Salvador, no geral, ela responde muito por isso. Se você vai na região de Candeias, onde tem o Porto de Aratu, você tem refinarias de petróleo. Se você vai para o outro lado da BR, em Camaçari, você tem um polo petroquímico enorme. E o polo petroquímico e as refinarias de Madre de Deus, Candeias e região, elas se conectam. E aí você tem a região de Feira de Santana também muito industrializada. Saia desse eixo, Salvador-Feira, que você vai encontrar alguns polos industriais, como Juazeiro e o sul da Bahia, mas também você vai encontrar grandes vazios em termos de industrialização. E o que acontece com indústrias concentradas? Acontece que esses espaços que concentram as indústrias se tornam grandes polos de problemas decorrentes da industrialização. Se alguém aqui já esteve na cidade de Camaçari, vai saber que ela é um pouco mais quente e um pouco mais poluída.
Pouco não, muito, na verdade, né? Camaçari é muito mais quente do que os seus arredores, especialmente porque o polo petroquímico manda a poluição direto para a zona urbana de Camaçari. Não tem um espalhamento dessa fumaça, ela vai para a cidade. E no que ela vai para a cidade torra bem mais do que os seus arredores imediatos, por exemplo. Feira de Santana também é assim. Feira passa por uma mudança de localização da indústria, né? Até uns anos atrás, há algumas décadas atrás, o centro industrial de Feira era o Cis-Tomba, e o Cis-Tomba foi muito problemático justamente por isso, porque também mandou fumaça de indústria para Feira 10, Tomba e outros bairros próximos. Hoje as indústrias saem daquela região e vão para a BR e começam a ir para outros lados da cidade, e perigosamente a cidade vai virando uma estufa. Bom, não podemos também falar de Brasil em termos de mudança climática e não abordarmos também as queimadas. Nós estamos agora vivenciando as queimadas no Pantanal e na Amazônia, e a ineficácia de ações governamentais representa claramente qual é a postura do Brasil neste momento perante a problemática e as questões ambientais de modo geral. A postura do Brasil é essa. A postura do Brasil, neste momento, 2020, é de omissão a problemas ambientais. Nós vivemos, em 2019, a quebra da barragem de Brumadinho, depois, assim, pegando pontos mais críticos, a chegada do petróleo nas praias do Nordeste, e agora, em plena pandemia, a gente vive as queimadas no Pantanal, e na Amazônia, e, enfim. Isso já foi até mostrado em algumas cidades, como Cuiabá, e até algumas cidades do estado de São Paulo, fumaça tomando conta dessas cidades. Isso é um efeito gravíssimo. Mesmo que as queimadas passem, porque elas vão passar. Fatalmente elas vão acabar e vão passar. E vão voltar, porque as queimadas também são um processo... Elas podem acontecer de forma natural, né? Mas tem uma força gravíssima quando você tem uma poluição já retida, já concentrada no ar. E essas queimadas também não está tão claramente provado que elas sejam de origem natural. Vamos discutir isso em outro momento. O Brasil tem muitos veículos, e eu trago aqui um gráfico à direita nesse slide, a frota por tipo de veículo no Brasil. A gente tem aqui, só para ter uma leitura clara, esse gráfico é de 2017, 64.669.703 veículos no Brasil, entre caminhões, automóveis, ônibus, etc. e tal. Se eu pensar só em automóveis, 52 milhões de carros no Brasil. Eu vou fazer uma continha bem rápida aqui. 52, 750, 925. 81% dos veículos no Brasil são carros, né? Quer dizer, eu não sei, perdão, onde é que as motos estão aqui, né? Provavelmente, talvez, junto com automóveis, ou não esteja no gráfico. 52 milhões divididos por uma população de 210 milhões, que é a população média do Brasil hoje, dá uma média aí de 0,25 carro por habitante, mas 0,25 significa um carro para cada quatro habitantes do país. E, gente, entendamos a gravidade de um carro para 4 habitantes no país, porque entre todos os habitantes no país, você tem grande parte da população que não tem carro nenhum. E eu nem estou falando agora de classe média que não tem carro, eu estou falando de gente que não tem nenhuma possibilidade de ter carro. Se você pegar esse número para quem realmente tem carro, você vai ver que tem muita gente que tem 2, 3 carros, ou mais, numa mesma garagem. E que famílias que se utilizam de vários, inúmeros veículos ao mesmo tempo. Veículos que geralmente só levam uma pessoa. E ocupa espaço nas nossas cidades. Nem preciso falar aqui da problemática que isso gera em relação a engarrafamentos, né? Que a gente já tem um inchaço de veículos, tanto nas cidades quanto nas estradas, o que gera engarrafamento. Pensando em comerciais, em automóveis comerciais, caminhões e ônibus, a problemática até é menor, especialmente porque esses veículos cumprem funções que são para o coletivo, né? Diferente dos carros, que são funções para o individual. Onde que isso entra na discussão de mudança climática? Um dos principais agentes poluidores que nós temos hoje em dia no mundo são os automóveis. É a fumaça do escapamento de veículos. E vamos deixar claro que nem toda fumaça é aquela que você vê, né? Quem tem carro sabe que se seu carro soltar fumaça pelo escapamento,
você tem ali alguma coisa para se preocupar, porque é sinal que há algum problema no motor ou há algum problema no próprio escapamento. O carro não é feito, hoje em dia, o carro não é para soltar fumaça nenhuma. E aí você pensa, poxa, mas então os carros, eles estão livres de poluição? Negativo. Eles não soltam fumaça, que você veja, mas eles soltam gases, eles soltam dióxido de carbono o tempo inteiro. Então, não tenho dúvida, não está soltando fumaça, mas se você colocar sua mãozinha atrás de um escapamento ali, num carro ligado, você vai ver que está sim, está emitindo gás ali e está quente. E está muito quente, aliás, não coloquem as suas mãos, por favor, atrás do escapamento, porque aquilo queima. Então, nem toda fumaça você vê. Quando você vê, a coisa já ficou num nível muito complicado, tanto para o seu carro, e, portanto, para o seu bolso, como para o meio ambiente. Aí, existem hoje em dia inúmeros protocolos das indústrias automobilísticas para a redução da emissão de CO2 pelos veículos, mas isso não está resolvido, não. Aliás, inclusive, andar com o carro soltando fumaça, se eu não me engano, é multa, é infração de trânsito, se eu não me engano. Bom, além do índice de veículos, nós somos um país que consome muita carne. E eu trouxe aqui alto consumo de carne vermelha, nesse gráfico que está abaixo. Algumas pessoas podem se perguntar, poxa, mas como assim carne? O que carne tem a ver com poluição? Bom, primeiro, eu tenho a própria existência desses animais. Os animais emitem também gás carbônico. E quando você tem ali uma criação bovina, por exemplo, numa fazenda, você não tem apenas um animal emitindo gás carbônico. Você tem poluição do solo, porque você tem o pasto, você tem a própria retirada de árvores para se construir um pasto, você tem o processamento da carne depois, que também polui. E aqui o gráfico mostra claramente que a carne bovina é uma atividade de altíssimo impacto na emissão de gases de efeito estufa. Altíssimo impacto. Aqui está deixando isso muito claro. A diferença da carne bovina para outras carnes, né? Aqui você tem o carneiro, o camarão, por exemplo, é muito grande. E a diferença disso para o cultivo de vegetais é absurdamente grande. Quer dizer, todos os itens que aparecem aqui em primeiro são itens de origem animal. Carne bovina, carneiro, camarão, queijo, peixe, carne de porco, frango e ovos, todos de origem animal. Daqui para baixo, você tem os itens de origem vegetal, com baixíssimo impacto na emissão de gases poluentes. E adivinha, o Brasil é um país consumidor em larguíssima também escala de carne bovina. O Brasil é um país consumidor de churrasco. Sempre fomos adoradores de churrasco, a carne bovina, que é muitíssimo consumida. Outros países também são, vamos deixar isso muito claro. E países que não consomem carne bovina, ou que consomem muito menos, eles não estão livres disso, não, porque a gente está vendo aqui que existem outras formas de emissão de gases na pecuária e outras até que não estão nesse gráfico. Para piorar a situação, nós somos um país com muito alto consumo de plástico e outros derivados de fontes poluidoras. O plástico vem do petróleo. Nós usamos petróleo muito. Aliás, nós produzimos petróleo, né? E por isso mesmo usamos muito, mesmo que o que a gente usa nem sempre seja nosso. Como eu falei tintas, eu falei plástico, eu falei asfalto, nós somos um país que prioriza essas formas de convivência. O plástico está presente em tudo que a gente faz, em tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Então, se eu pensar nesses elementos aqui, veículos, carne e plástico e outras fontes, eu tenho um cenário caótico que é para as próximas décadas e séculos, porque isso aqui é recente no Brasil. Esse alto número de veículos no Brasil é um dado recente ainda, né? Recente em que sentido? Quer dizer que 30 anos atrás, por exemplo, você não tinha tantos veículos circulando em ruas. Então, 30 anos para a natureza é pouco tempo. Então, esse dado é recente, significa, e a gente está em crescimento, significa que isso aí tende a se agravar. Eu queria trazer uma outra informação, vou passar para esse slide, mas queria só trazer uma outra informação, que me desculpem, não está no slide, que é o aumento populacional também, né? Hoje em dia, o mundo já vivencia uma tendência de estabilização para uma possibilidade de queda da população nos próximos séculos. Os países europeus já vivenciam isso há um bom tempo. Os países europeus já perdem população, né, hoje em dia. Mas países em desenvolvimento como o nosso não perdem tanta população. Diminuímos o ritmo de crescimento, mas ainda assim estamos crescendo.
E mesmo que não cresçamos mais, 7 bilhões de pessoas já é bastante gente. Especialmente se eu pensar que essas pessoas estão concentradas em alguns países. Dos 7 bilhões de pessoas do mundo, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, na verdade, está na China. Outro bilhão está na Índia. É quase, vamos dizer assim, 1/3 da população entre China e Índia, no Sudeste Asiático. Porque se eu pegar ali países como Bangladesh, Sri Lanka, são países extremamente populosos. E daí eu tenho, portanto, concentração de consumo e concentração de poluição nessas regiões. O Brasil, nem de longe, é um país tão populoso a nível de mundo. Apesar de ser um dos mais populosos, é também um dos maiores países em termos de área, então não é muito povoado. Mas a população brasileira também é historicamente concentrada em uma faixa litorânea, né? As cidades, a faixa litorânea brasileira, são muito mais concentradas. Isso inclui São Paulo. Ah, mas São Paulo não tem mar, mas é faixa litorânea porque está muito próximo. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, as capitais nordestinas e as capitais do Sudeste e do Sul, todas elas são faixa litorânea, mesmo Belo Horizonte, um pouco mais distante. Então, a tendência é que nessas cidades a gente tenha ambientes cada vez mais complicados em termos de poluição, em termos de clima. O clima muda? E é a pergunta que eu trago nesse slide. Sim, o clima muda. E eu quero chamar a atenção aqui nessa fala para algumas discussões, que existem muitas pessoas que falam que não existe aquecimento global. E eu vou deixar claro aqui a minha posição. Existe aquecimento global. Esses gráficos provam isso. E quando eu pesquisei na internet gráficos que falem sobre o aquecimento global, existem inúmeros. Eu achei esses aqui melhores. Existem inúmeros gráficos que mostram e existem inúmeras pessoas que sentem os efeitos. Portanto, existe aquecimento global. Existem mudanças climáticas. Isso não é uma conspiração, não é uma invenção para se discutir outras questões. Isso não tem a ver, inclusive, diretamente com política, embora tenha a ver com política em outro nível. Mas isso aqui não é uma invenção, isso é uma coisa que existe. É um dado real. Aqui eu tenho 2 imagens para vocês. E as duas se referem a 2 coisas, né? O aumento da temperatura e o derretimento das calotas. Se eu olhar para a direita, essa imagem mostra o índice de derretimento de calotas polares, ou seja, do gelo, né? Do gelo no Ártico. O Ártico é a zona polar ao norte da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, né? Ao norte no nosso mapa clássico. E o Ártico está perdendo gelo. Se eu olhar aqui, historicamente, eu tenho uma linha histórica de 5 em 5 anos, que começou em 80 e terminou em 2015, né? Eu não tenho esse dado para 2020, mas a gente observa aqui a tendência. E observem, quanto mais alto essa imagem azul, mais gelo, né? A quantidade de gelo diminuiu muito dos anos 90 para cá, atingindo seu nível mais baixo em 2012. Ironicamente, 2012 é um filme que existe um filme que fala sobre o fim do mundo, mas não tem nada a ver, né? Um filme com esse dado, embora tenha muita coisa a ver também. Paradoxal, mas é isso mesmo. E daqui, se eu pudesse observar esse gráfico aí para os próximos anos, a tendência é de diminuição cada vez mais do gelo. E o que acontece quando o gelo diminui? Bom, gelo não evapora, gelo não some. Aliás, pode até evaporar, sim, existem formas, mas não é esse o caso. O gelo não vai sumir, até porque mesmo que ele evapore, ele não sai da atmosfera terrestre. Então, se essa água evaporar, ela continua sendo água. A água não desaparece, a gente tem que deixar isso muito claro. A água é um ciclo, gelo é água, e a água é um ciclo, ela vai e volta. A água que você joga fora no ralo da sua pia, volta para você em outro ponto. Aliás, eu sempre falo isso em sala de aula, com meus alunos, nas aulas de geografia, para a gente entender que a água que você joga fora na sua privada pode ser a mesma água que você bebe depois, tá? Porque a água é um ciclo, a água vai e vem, a água suja é limpa para você consumir novamente. O problema é a quantidade de água que a gente suja, né, e que a gente joga fora. Mas a água, ela não desaparece, não deixa de existir de forma alguma. E o mundo não é eterno, e a Terra não é plana, né, apesar de haver também correntes de pessoas falando em terraplanismo, mas a Terra não é plana. E no que a Terra não é plana, tudo que vai volta. A água que evapora nos oceanos chove em algum lugar.
E a água que derrete do gelo do Ártico e da Antártida e da Groenlândia e do Alasca e etc e tal, vira água líquida nos oceanos. Não é difícil perceber que, se esse gelo virou água, o nível de água nos oceanos vai aumentar, porque é mais água sendo despejada neles. Existem imagens que comprovam que em 100 anos em diante, alguns países podem deixar de existir, como a gente conhece, porque podem ser tomados por água. Existem países que são ilhas completamente ao nível do mar, por exemplo, no Oceano Pacífico, no Atlântico, etc. E esses países podem ser completamente alagados. O Brasil corre esse risco? Completamente não. Mas o Brasil corre risco, sim, de tomada por água das cidades litorâneas. Salvador está inclusa nesse risco. E todas as cidades litorâneas brasileiras podem, sim, em questão de séculos, desaparecerem, serem submersas por água dos oceanos. Não é exatamente a possibilidade mais provável, porque o Brasil está distante das calotas polares, enfim, a quantidade o Nordeste do Brasil está distante das calotas polares. Então, a quantidade de água que pode subir é ainda pequena, mas ainda assim pode acontecer. Isso não é mentira, gente, não é invenção, não, tá? Vários outros países também podem sofrer esses efeitos. Bom, se eu pensar em aumento da temperatura, esse outro gráfico mostra aqui também a temperatura na Terra, aqui está em intervalos de 10 anos, né? Desde 1880 até 2010. Claro que a gente pode também traçar perspectiva para 2020, porque aqui está bem claro o que acontece com o gráfico. Então, quanto mais abaixo e quanto mais azul, mais frio. E a Terra tem um aumento de temperatura aqui no século XX. Isso coincide com a emissão de gases do efeito estufa, isso coincide com o aumento da industrialização, é ao mesmo tempo. É aqui, ó, anos 70, anos 80, quando a industrialização chega aos países. Países subdesenvolvidos como o nosso investiram muito errado em indústria, porque, como eu disse, concentraram-se e passaram a ser dependentes de produto industrial para tudo. Então, o aumento aqui é exponencial e ele continua acontecendo. E aí, vamos deixar claro, essa temperatura não aumenta só pela fumaça que sai da fábrica, mas é a fumaça também, como eu disse, que sai do veículo e, por sua vez, saiu da fábrica. O que a gente aprende errado na infância, e aí eu digo que a gente aprende errado mesmo, de forma distorcida, que a poluição sempre vem das fábricas, né? De que é sempre a fábrica soltando fumaça e poluindo e tal. Não é bem assim, não. E por isso a gente pensa que se a minha cidade não tem nenhuma fábrica, então minha cidade não tem poluição. Erradíssimo. Toda cidade é poluída desde que ela tenha veículo. Começa por aí. Então, cidades como Feira de Santana, que nem tem tantas fábricas poluidoras, é uma cidade muitíssimo poluída, porque tem muito veículo. Isso tem efeito, aqui eu estou falando de grandes cidades, isso tem efeito nelas, especialmente com as chamadas ilhas de calor. Acredito que vocês devem lembrar disso. Mas aqui esse esquema mostra claramente como que isso acontece, né? As áreas centrais da cidade são mais quentes. Então, se vocês andarem pelas cidades, aqui no centro de Feira, mas no centro de Salvador também, nas áreas urbanas principais das cidades, elas são quentes, elas são muito mais quentes do que outras áreas não tão urbanizadas assim, né? Então, esse aumento de temperatura é muito evidente, é muito claro, é muito visível. Mas a minha cidade é pequena. Tem também? Tem também. Tem em qualquer cidade, seja ela pequena ou grande, qualquer área urbana é mais quente do que áreas não urbanas. Isso por quê? Porque eu tenho edificações, eu tenho veículos, calor humano. Eu sempre, quando eu dou aula, para ensino fundamental mesmo, para eu mostrar esse exemplo, eu faço isso com os meus alunos, né? Eu coloco vários alunos aglomerados. Então, se a gente aglomerar, mesmo que hoje nós não estejamos em tempos de aglomeração, mas se a gente aglomerar pessoas, aquele lugar onde as pessoas estão vai ser mais quente do que a área onde não tem ninguém. Calor humano, isso é ilha de calor, isso é uma coisa muito clara. Então, a poluição vai ficando concentrada nessas áreas. Se você pegar um avião, quem já viajou ou tiver essa oportunidade, quando você está sobrevoando, assim, perto de pousar ou decolando de uma cidade, você vai ver uma mancha de poluição sobre essa cidade. Toda cidade tem. Algumas cidades têm menos. Salvador ainda é uma cidade que tem menos essa mancha de poluição no ar, mas não é porque Salvador não seja poluída, não. Pelo contrário. É porque Salvador é muito úmida, então, de certa forma, o ar vai sendo limpado, né?
Feira de Santana, por exemplo, tem uma mancha mais visível. São Paulo, a mancha é forte. Outras cidades, a mancha é forte. A mancha existe e ela representa isso claramente. Para entrar, já que o convite foi para falar sobre mudanças climáticas e saúde, eu mesmo não sendo da área da saúde, eu quero fazer aqui algumas falas, né? Me perdoem por essa imagem não estar muito boa, mas aqui foi um print e realmente não ficou legal. Mas eu, mesmo sabendo que talvez não dê para vocês lerem, a fonte está aqui, né? É o site do próprio Ministério da Saúde. Eu fiz questão de trazer uma página do Ministério da Saúde, ao invés de qualquer outra fonte. Para falar sobre mortes devido à poluição, aumentam 14% em 10 anos no Brasil. Isso é um dado de 2018, portanto, atual. Morrer pela poluição, vamos deixar claro que não significa que você está andando na cidade e de repente você vai tossir e vai cair. Não é assim que acontece, não. O que acontece é que nós todos estamos expostos a problemas respiratórios por conta da poluição. Hoje, com a pandemia, essa discussão foi muito forte. Aliás, pensando em pandemia, os chineses foram muito rápidos na adesão às máscaras, tanto porque eles estão acostumados a pandemias respiratórias, eles viveram a SARS também, né, no início dos anos 2000, como porque já é um hábito comum se usar esse tipo de máscara respiratória na China, justamente porque problemas respiratórios na China são mais comuns. E olha só que coincidência, a China é o país mais populoso do mundo, a China é o país mais urbanizado, a China é o país que tem as maiores cidades e as mais poluídas. Não é à toa, gente, isso está muito intimamente ligado. Mesmo que a existência do coronavírus talvez não esteja ligada à poluição, aí a gente tem essa clareza, mas a quantidade de doenças respiratórias, sim, isso está ligado. Câncer. Como é que a poluição pode levar ao aparecimento de câncer? Bom, existem várias formas de câncer. Existem cânceres em pulmão, existem cânceres na pele, e nós estamos todos expostos a isso também por conta de poluição. Doenças cardiovasculares, eu vou pular para a última, depois eu falo das outras três, porque elas são oriundas das outras três. Nós estamos expostos a doenças cardíacas, não necessariamente porque a gente respirou um pouco de fumaça, mas porque a fumaça e as outras formas de poluição, como sonora visual, levam ao cenário de pessoas ansiosas, estressadas e depressivas. E eu estou falando de doenças, e não de, porque eu estou ansioso, doença, isso é patologia. Então, se eu tenho um aumento disso, eu tenho um aumento de doença cardiovascular, tenho um aumento de câncer, e isso tudo está ligado à mudança climática. Poluição é também mudança climática. Um detalhe importante é que, às vezes, você vê um dado de mudança climática que diz assim, que a temperatura da Terra aumentou em 1 grau. Você não vai sentir 1 grau assim, não. Você talvez não. Mas se você pensar que esse 1 grau é um resultado de uma proporção pelo mundo inteiro, nem todo lugar aumentou 1 grau. Teve lugar que aumentou mais. E se você pensar que esse grau é constante, isso faz uma diferença muito grande. Então, você pode até não sentir em um dia se está fazendo 30 ou 29 graus, você talvez não sinta a diferença. Mas quando isso é constante, quando isso é na Terra, isso aí se torna algo muito visível. E eu tenho aqui um último slide para finalizar, né? Já pensando aqui no tempo que a gente tem. Eu falei rápido porque o tempo é curto, peço desculpas por isso, mas tem jeito. Eu queria trazer essa imagem e essa pergunta, mas eu vou começar pela imagem. A imagem ela tem uma coisa que diz aqui, que é o seguinte: quais são as razões de orgulho para o país? Isso é o Brasil. E aí, essa pesquisa foi feita em 2018, né? Essa pesquisa de 2018. E acredito eu que no contexto de eleição, até porque ela é feita a cada 4 anos, nos anos de eleição federal. O brasileiro responde que o meio ambiente e as riquezas naturais do país são motivo de orgulho. Bom, nós concordamos aqui, né? Com certeza, as pessoas costumam falar que o Brasil tem matas, que o Brasil tem oceanos, o Brasil tem Pantanal. Existem várias referências a isso, né? Desde a bandeira até as cédulas que trazem os animais, etc. e tal. O problema é fazer isso aí virar prática. Porque quando eu vou para qualidade de vida, diversidade da população, cultura, esporte e paz eu acredito que esteja falando em não haver guerras, o Brasil não é muito comum em guerras internacionais, isso fica mais claro. É mais fácil para o brasileiro visualizar e ter orgulho do esporte. É mais fácil o brasileiro olhar, o Brasil foi pentacampeão do mundo, vamos ter orgulho. É muito comum na época da Copa você ter a pintura da rua, a bandeirinha, etc., porque naquele momento o brasileiro é patriota. E, mas a cultura brasileira é uma coisa linda, maravilhosa, naquele momento o brasileiro é patriota. O
problema é que meio ambiente, ele é uma coisa que as pessoas não veem na prática. Como assim? Como eu disse no início, nenhum de nós vai ver claramente efeito de mudança climática em uma única vida, em uma única geração. Isso é uma coisa que passa para a próxima geração. E nós temos culturalmente o hábito de não valorizar aquilo que a gente não visualiza. Então, olha, isso não é um problema meu, não. Eu não estou vendo aqui, eu não vou vivenciar aquecimento global, eu não vou vivenciar mudança climática, então, deixa lá adiante. E assim vai, de geração em geração, a coisa ficando cada vez mais crítica, né? Diante disso, o que nós podemos fazer? Eu trago algumas proposições. O uso de transporte público diminui a quantidade de veículos em circulação. Para isso, eu preciso de investimento do poder público, porque não sejamos ingênuos. Se eu não tiver transporte público de qualidade, eu não tenho condição de fazer com que a pessoa que tem carro deixe o carro na garagem e prefira transporte público. Controle do consumo de carnes, e aí não significa que todo mundo aqui que a gente vai transformar o Brasil de repente numa nação já vegana, que seria a antítese do consumo de carne, mas um controle do consumo de carne, né? No mínimo, um controle. Se eu voltar para aquele gráfico lá, a gente vê que carnes, eu vou voltar, carnes como frango, por exemplo, elas têm um impacto muito menor, na verdade, é a carne bovina que tem um impacto muito alto na poluição. Então, esse controle, eu acho que é uma coisa que o brasileiro deve incentivar também. O controle do consumo de produto industrializado, que é bem difícil, porque significa ter uma cadeia produtiva de produtos que não são produzidos em escala industrial, isso é muito complicado. E, claro, arborização e revitalização de ambiente natural. Toda cidade mais arborizada é uma cidade com mais qualidade de vida. Todo ambiente com árvores é um ambiente que você caminha melhor, que você está melhor, que a temperatura é menor. Isso a gente conseguiu ver aqui nessa imagem da Ilha de Calor. Quanto mais alto é esse gráfico vermelho, mais quente. Então, olha só, onde eu tenho um parque, uma zona rural com mais verde, eu tenho menos calor. Aqui, aliás, mostra isso, né? O parque é mais frio do que uma área urbana pouco adensada, com uma área que não tem, por exemplo, edifícios e tudo mais. Então, o incentivo à arborização, que é uma coisa que as prefeituras e governos devem estar fazendo, e poucas fazem. Pensando aqui no nosso estado, na Bahia, a gente tem um cenário de, olha só, muitas cidades na faixa litorânea povoadas por Mata Atlântica, e essas cidades da Mata Atlântica são justamente cidades pouquíssimo arborizadas. Pouquíssimo mesmo. Feira de Santana, por exemplo, é uma cidade transitória, né? Agreste, você tem sertão, mas você tem capacidade de arborização nessa cidade, e é uma cidade pouquíssimo arborizada. Pouquíssimo. Cidades próximas aqui, como Alagoinhas, eu que conheci Alagoinhas, eu não consigo visualizar uma grande área verde em Alagoinhas, por exemplo. Nem em Camaçari. Nem, por exemplo, em outras cidades aqui como Serrinha, Cruz das Almas, são cidades pouquíssimo arborizadas. Então, tudo isso são coisas para a gente estar pensando, né? E aí eu trago isso como proposições para nós, deixando claro que essas proposições são o que nós podemos fazer, mas isso não está ao nosso alcance, e eu quero deixar isso muito claro aqui nessa fala. Essas ações não dependem apenas de nós. Nós, eu e vocês aqui, não podemos simplesmente controlar o consumo de carne, simplesmente implantar transporte público. Isso não nos cabe. Isso é ação de poder público, isso é ação de capital. A grande questão é que ainda somos nós que elegemos o poder público dominante, ainda somos nós que decidimos o que consumimos. Então, a gente consegue também agir em cima disso. Eu queria só abrir aqui um parêntese que Maria Anitta traz uma pergunta que acho que tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora, né? Existem inúmeras atitudes que as pessoas devem tomar. Eu associaria alguma atitude específica como primordial. Olha, eu diria, Anitta e todos, que o que é primordial não depende de nenhuma pessoa específica. O que é primordial depende de órgãos do capital e poder público. Ponto. Porque se eu não tenho investimento, se eu não tenho incentivo, eu não tenho consumo, um consumo sustentável. Agora, se eu pensar no que depende de nós, enfim, o que a gente puder fazer, sim. Se você estiver numa cidade que tem transporte público de qualidade, ou que você tenha condição de andar de bicicleta ou até a pé, priorize, porque isso pode fazer bem. Se você tiver essa condição.
Agora, talvez, como não seja o caso de muitas pessoas, eu acho que o que a gente pode fazer mais é o controle do consumo de carne mesmo, né? É o que está mais ao nosso alcance. O consumo da carne vermelha é o que a gente consegue. Porque o produto industrializado é difícil, a gente conseguiria pensar em quantos produtos a gente teria que substituir. Mas a carne é o único aqui que eu acho, que eu, pelo menos na minha opinião, vejo como algo mais prático. Porque até a arborização, por exemplo, é difícil. Como é que eu vou arborizar a minha cidade? Então, isso é tudo muito ligado ao voto, é tudo muito ligado ao consumo. São ações em cadeia, são ações que nenhum de nós vai visualizar em curta escala. Isso aí é uma coisa para a vida inteira. Bom, eu finalizo aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao pessoal do Certo pelo convite, especialmente o colega David, que também tinha falado comigo antes, Davidson também. Muito obrigado a vocês todos pela oportunidade, pela fala. Eu estou sempre à disposição. Eu vou colocar aqui mais uma vez os meus contatos para qualquer tipo de outra oportunidade, de outra fala. Eu estou sempre disponível, seja remoto ou presencialmente, quando pudermos, para esse tipo de atividade. Eu gosto muito de comunicar, e ainda mais quando é algo ligado a uma discussão tão importante. Agradeço a todos que estão presentes, inclusive minha família, que está aí, minha mãe está assistindo, eu acho isso muito bom também, e tenho o máximo orgulho. E obrigado. Qualquer outra oportunidade e qualquer pergunta também, vocês podem estar colocando no chat. Eu estou acompanhando aqui o chat pelo celular, então eu estou vendo qualquer pergunta que vocês tenham. Meninos, valeu. Pronto, professor. Ok, muito obrigado pela palestra. Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Pronto. Beleza. Tá conseguindo ver a gente aqui normal? Tô sim. Pronto. A gente quer agradecer, certo, em nome do Certo, pelo conhecimento que o senhor proporcionou para a gente nesta tarde. Foi maravilhoso, deu para sentir um pouco, matar um pouco a saudade das suas aulas que a gente teve lá no primeiro semestre. Lá em antropologia, né? Lembro disso. Isso. Muito obrigado, tá? A pergunta que tinha para a gente responder foi essa da Maria, que já estava, ela mandou no finalzinho, quando você estava compartilhando o slide lá dos fatores importantes, e ela já agradeceu aqui. De fato, é algo muito generalista, a responsabilidade não está em um só. Eu queria até fazer um comentário nisso, porque é muito comum a gente ver as campanhas de conscientização tentando colocar a responsabilidade em um só. Desde criança sempre vi isso. Olha, desliga a torneira, faça isso, faça aquilo, mas espera aí, eu desligar a torneira não diminui o consumo de água, que é em grande parte da agropecuária. Então, quando a gente tem que ter um cuidado com esse discurso. O discurso de culpabilizar as pessoas pelos impactos ambientais tira a culpa de quem realmente tem. E tira a ação de quem realmente tem poder de ação. Então, se a culpa é sua, então a culpa é sua. É você que tem que desligar a torneira, é você que tem que fazer isso, é você que tem que fazer aquilo, e aí tá a gente do capital fazendo o tempo inteiro. Estados Unidos agora, por exemplo, com o governo atual, Estados Unidos já saiu do Acordo de Paris, que era um acordo para a diminuição da emissão de gases poluentes. Estados Unidos que também não assinou o protocolo de Quioto. Então, a ideia nesse governo atual de Donald Trump é a de não vamos barrar o desenvolvimento, vamos desenvolver. Então, esse discurso é o mais perigoso. Então, a culpa não é de uma pessoa, não é de quem deixou a água ligada, não é de quem deixou a torneira ligada, não é de quem comeu carne, ou etc. e tal. Essas ações que eu trouxe é o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? Diante do que a gente tem é aquilo, mas ainda assim, não vamos pensar que isso vai resolver problema não, porque não vai. O problema é muito mais extenso do que só a nossa casa. Exatamente. Pronto, então é isso, a gente encerra por aqui. Muito obrigado, e a gente vai dar continuidade agora com outra palestrante que já está a postos, tá? Beijão, beleza, agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês, bom evento. Tchau.